Bem-vindos ao novo programa Sem Diplomacia. O tema de hoje é conflitos armados internacionais e profundização da violência com relação a vítimas civis. Desde os anos 90, tem se configurado um fenômeno caracterizado pela diminuição das guerras envolvendo estados, e os principais conflitos são os chamados intraestatais. Isso teve uma consequência importante na diminuição da letalidade da guerra, com relação à Primeira e à Segunda Guerra Mundial e à Guerra Fria, em que o uso de armas pesadas envolvendo grandes potências levava a um alto índice de mortalidade de civis e combatentes. A partir dos conflitos nos anos 90, caracterizados por confrontos intraestatais, o que acontece é que aumenta o número de vítimas civis. Se confrontam forças irregulares com forças armadas regulares, às vezes de grandes potências. Isso tem implicado em que as vítimas civis passam a se tornar o principal problema. Essas vítimas civis se dão em diversas formas. Por exemplo, o recrutamento forçado de crianças e adolescentes por parte de milícias, execuções, crucifixões, ao mesmo tempo sequestro de pessoas por motivos políticos, religiosos, étnicos, e também as vítimas de bombardeios perpetrados principalmente por veículos aéreos não tripulados, os chamados drones, onde tem grande protagonismo o governo dos Estados Unidos. Guerreia, oh guerreia, e a espada cega corta sem olhar a quem. Guerreia, oh guerreia, e a pele preta e branca se desvai no além. Surgiu no ouro um punhado de pó no chão do reino de Oió. Solo de fé, um grão de terra, roupa de orania. Galo ciscou e espalhou, pairou, boiou, a terra se multiplica no mar, o que navega sobre o véu de Olocum. Ciscou e espalhou, pairou, boiou, a terra se multiplica no mar, o que navega sobre o véu de Olocum. Guerreia, oh guerreia. Esse aumento da violência com relação a alvos civis é o objeto da nossa discussão nesse programa, que com duas especialistas que fazem pós-graduação no programa Santiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Luciana Saab, ela vai apresentar a perspectiva daqueles setores que consideram que a violência é uma necessidade, é uma visão pragmática, né? A violência é uma necessidade colocada pela realidade de conflito com grupos que não têm restrição de meios para atingir seus objetivos. Então não haveria uma outra alternativa para lidar com esse fenômeno. Giovana Aires, que também é do programa Santiago Dantas, vai apresentar a perspectiva dos setores que questionam a ideia de que a violência é inevitável e buscam outras formas, principalmente preventivas, né, de lidar com esse problema através de organizações multilaterais, principalmente a ONU, organizações não governamentais, que se preocupem com a prevenção do conflito. Passo agora a palavra para a Luciana Saab para fazer as suas considerações. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, professor. Desse ponto de vista que justifica o uso da violência que a gente anda vendo de forma crescente na África, no Oriente Médio, que está presente sobretudo no discurso de política externa dos Estados Unidos e das potências europeias no geral, essa visão de que surgem novos atores nesse processo, que não apenas Estados, como o professor já falou,
E esses grupos estão aparecendo de forma generalizada, sobretudo nessas regiões já mencionadas no Oriente Médio, que a gente vai usar um pouco como exemplo. E esses grupos, eles representam uma grande novidade no cenário internacional. Eles são grupos que têm como objetivo tomar o poder de estados que já são legitimados, que já estão bem estruturados, como o caso, por exemplo, do Estado Islâmico, que se diz Estado, né, mas no caso a gente vai chamar aqui de grupo, que ameaça a integridade territorial tanto do Iraque como da Síria. Então, o objetivo desse grupo seria não apenas, na verdade, uma ameaça à estrutura desses estados, tirando dele o monopólio sobre o uso da força, mas também uma ameaça contra as populações. A gente vê crimes bárbaros, cenas de muita violência, o emprego do terrorismo por esses grupos de forma muito generalizada e, inclusive, divulgada por eles mesmos, por esses próprios grupos, como uma maneira de pressionar os demais países, o próprio Estados Unidos. Então, o terrorismo ele se torna hoje, se não uma das principais temas na agenda de segurança internacional. Como que nós justificamos o uso da violência? Tem a ver com o caráter, né, a forma que esses grupos são vistos. Eles são vistos como grupos que não aceitam o diálogo, grupos que não valorizam a vida, isso de fato foi dito, né, em certas situações, grupos que prezam pelo terror, que não têm valores democráticos, valores liberais, e dessa forma são grupos que apenas entendem a linguagem da violência. Né? Então, dessa forma se justifica. O uso dos drones, assim como o professor já falou, ele seria a opção mais favorável. Por quê? Porque ela limita a movimentação de tropas, você não necessita deslocar contingente militar para esses países. É uma forma de garantir a mínima participação dos estados que estão optando por essa intervenção. Então, é uma forma de você reduzir custos, é uma forma de você garantir uma opinião pública mais favorável, mais estável, que não fique chocada, digamos, né, com uma nova guerra, que tenha que deslocar mais pessoas. E também se garantir que não haja rejeição no geral contra esse novo tipo de guerra. Então, desse ponto de vista, é positivo o uso de drones, o uso de armamentos de precisão, porque você tem, claro, é inevitável, né, baixas civis com esse tipo de ataque, mas por serem armamentos de precisão, é necessário que isso seja usado, pois o risco de se manter esses alvos estratégicos específicos na ativa e em atividade seria muito maior. As baixas civis seriam muito maiores se esses grupos continuassem, não houvesse intervenção sobre esses grupos. Então, esse é o ponto de vista que justifica. Essa posição que Luciana sistematizou, né, é uma das visões que se tem sobre como lidar com esses novos conflitos. Agora, Giovanna vai mostrar o lado oposto, que vê a perspectiva preventiva, multilateral e que se antecipa no possível a que a escalada leve a maiores vítimas civis. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, professor. Como a Luciana já falou, atualmente a gente presencia vários conflitos que empregam práticas violentas. Nesse contexto, essas práticas violentas muitas vezes desrespeitam a legislação já estabelecida sobre o direito internacional humanitário e sobre os direitos humanos. Então, é aí que as organizações multilaterais agem como uma forma de proteger a população civil e de punir os grupos que fazem prática desses atos violentos. O que reforça e justifica o papel das organizações multilaterais nesses conflitos são dois fatores principais. Primeiro, a situação interna de determinados conflitos que são considerados instáveis e incapazes de prover a segurança para os seus próprios cidadãos. E há casos também que a própria estrutura estatal já está corrompida e o Estado é o agente que promove a violência contra a população civil. Em segundo lugar, um fator relevante que chama a atenção é a relevância cada vez maior do conceito de segurança humana, que é a segurança focada no indivíduo. Então, o indivíduo deve ter seus direitos básicos garantidos. E se o Estado em questão não é capaz de garantir essa segurança do indivíduo, as
ações multilaterais surgem como uma forma de prover uma solução para essa escalada de violência, de proteger a população civil e de promover a paz, a estabilidade e até mesmo o desenvolvimento para essas regiões. No que concerne à prevenção dos conflitos, essa prática é importante porque é uma forma de antecipar um risco e prevenir uma ameaça. Prevenção do conflito é uma forma de proteger a população civil e proteger até mesmo outros países envolvidos de alguma forma nesse conflito. Essa perspectiva da prevenção surgiu principalmente a partir de 2000, quando o ex-secretário-geral da ONU, o Kofi Annan, ele publicou um relatório sobre esse assunto a pedido do Conselho de Segurança. Então, a responsabilidade pela prevenção do conflito recai no governo nacional em que o Estado se desenvolve. Mas é claro que os outros países envolvidos nesse conflito têm uma responsabilidade de prover apoio para que essa prevenção seja realmente efetiva. Muito obrigado, Giovana. Tivemos duas exposições bem esclarecedoras de pontos de vista muito divergentes sobre como lidar com esses novos conflitos. Agora, as colegas vão apresentar a sua opinião particular com relação a essa temática. Começamos com Luciana. Na verdade, minha opinião varia bastante dos argumentos que eu trouxe aqui, porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando analisar a atuação desses grupos, desses novos tipos de conflito, é sempre contextualizar, né? Por que esses grupos surgiram, que interesse esses grupos têm. Então, esse discurso de que os grupos sempre trabalham na base do horror, da violência, é um discurso que busca tirar a legitimidade desse grupo e busca despolitizar a questão como geral, né? Que, ao meu ver, é o contrário do que a gente devia fazer. A gente tem que entender a situação específica de cada conflito, a atuação específica de cada grupo, porque eles surgem por um motivo, eles têm uma reivindicação política, e essa forma de tentativa de despolitização também vem de um interesse político de quem está fazendo isso, né? Então, a gente tem alguns casos, por exemplo, temos interesse no caso que vimos esse ano da Operação Margem Protetora, na Operação Israelense em Gaza, que chocou a opinião pública pelo altíssimo número de baixas de civis que houve em Gaza. Então, passou-se a falar muito sobre a ameaça gerada pelo grupo Hamas a partir da faixa de Gaza e sobre as proporcionalidades dos ataques de Israel em resposta, mas em nenhum momento se questiona qual a motivação do Hamas. De fato, o Hamas promove ataques com foguetes, de fato, o Hamas não aceita a existência do Estado israelense, mas por quê? O Hamas tem um projeto político, o Hamas tem uma reivindicação nacional, que é a de criação do Estado palestino, e isso não aparece. Então, é preciso analisar todos os lados, todos os discursos que são usados. Um outro exemplo de um interesse, nesse caso, econômico, que a gente tem, é em relação ao Estado Islâmico, né? Hoje a gente já sabe, já tem dados de que os principais postos de petróleo estão sob controle do Estado Islâmico e ele está repassando esse petróleo para estados vizinhos, como a Turquia e o Irã, por preços baixíssimos. Então, por pior que seja o tratamento desses grupos em relação às populações locais, para a promoção de massacres, embora haja a quebra dos direitos humanos, você tem um interesse econômico muito forte por trás disso. Então, sempre há um interesse, né? Eu acho que esse é o ponto-chave para a gente analisar qualquer tipo de conflito. Seja um interesse econômico, seja um interesse político, no caso de deslegitimar uma narrativa nacional, uma reivindicação nacional. A gente não pode cair, né, nesse discurso de resposta fácil, né? Então, esses grupos são todos os mesmos, o Hamas é igual ao Estado Islâmico. Não são. Né? Cada grupo, pode haver associação entre eles, é claro, mas cada grupo surge de um contexto específico. Então, a gente não pode ignorar a história, a gente não pode ignorar o histórico de intervenção que já houve por parte das potências, né, que se diz potências ocidentais, Estados Unidos, Europa, pois eles não acabaram. Na verdade, essa intervenção, a gente tem hoje um outro tipo de intervenção. E esse acho que é o segundo ponto importante para a gente destacar. Assim como houve intervenção militar, imperialismo, uma série de definições de fronteira séculos passados,
Hoje nós ainda temos essas intervenções, né? Elas não ocorrem tão diretamente, como eu comentei. Você pode não ter os deslocamentos de soldados para um país, mas você tem a manipulação de informações, você tem o comércio de armas, você tem uma série de outras informações por trás disso que são relevantes. Como no caso do Egito, a gente pode não ter uma invasão americana sobre o Egito, como houve, por exemplo, pela França e Inglaterra no caso da crise do Canal de Suez, mas nós vimos um movimento popular pedindo a queda do regime militar 2, 3 anos atrás, que recebia financiamento americano. Então esse discurso de esses grupos são contra a democracia, ele é muito vazio. A gente tem que analisar os fatos que estão por trás disso. E esses interesses políticos, eles dificultam com que, a ação dessas organizações internacionais para a prevenção. Porque sempre vai ter um conflito de interesses por trás que vai impedir que alguém realmente impeça que esses conflitos aconteçam. Tá ótimo. Muito obrigado, Luciana. E agora passo a palavra para Giovana. Eu acho que o problema das ações das organizações multilaterais é que muitas vezes elas não levam em conta a rede de relações que sustenta e financia a violência. Elas se concentram somente nas ações dentro de um determinado Estado nacional, naquelas fronteiras, mas não consideram que fora das fronteiras há uma rede muito complexa de relações políticas, econômicas, até mesmo cultural, que de alguma forma serve para financiar e dar continuidade para a violência. E chega em um ponto em que a violência torna-se lucrativa e útil para esses determinados grupos. A violência ela apresenta certos benefícios para esses grupos que a empregam. Um desses benefícios é a intimidação dos civis, a exploração do trabalho dos civis e até mesmo benefícios extraídos da ajuda humanitária enviada, como roubos, saques. Eu acho que o problema é não analisar uma rede transnacional que pode ter por trás das ações violentas de determinados grupos. Outro fator que eu acho preocupante também é que quando a gente fala em ações violentas, há uma percepção de que é uma mera barbárie, mas no fundo há interesses políticos ou econômicos em jogo. Então nessa parte eu concordo com o que a Luciana falou, que você tem que analisar o porquê do emprego dessa violência e não só considerar um mero ato de barbárie justificado porque os grupos não são democráticos ou não são liberais. Há sim interesses em jogo e esses grupos são bem articulados para se chegar a esse interesse através de práticas violentas. Muito obrigado, Giovana. Encerramos essa parte do programa. Agradeço a participação das duas, realmente muito esclarecedoras as posições. E no próximo bloco temos uma convidada, Bárbara Mota, que vai fazer comentários sobre o que foi debatido até esse momento. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Neste bloco, convidamos Bárbara Mota, também do programa Santiago Dantas de pós-graduação em Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, que vai fazer um comentário a partir da intervenção das duas colegas
que participaram dos blocos anteriores. Muito obrigado por participar, Bárbara, e seus comentários, por favor. Muito obrigada, professor. Eu acho que as avaliações da Luciana e da Giovana foram avaliações muito precisas e muito instigantes sobre a questão dos conflitos armados internacionais. Como a Luciana mesmo colocou, a contextualização histórica ela é extremamente importante para a gente entender as especificidades de cada conflito e de cada grupo que atua nesses conflitos. Eu apenas gostaria de fazer um comentário que, se por um lado esses grupos eles tem o objetivo de dar uma resposta pragmática a uma realidade sem alternativas para a solução desses conflitos, por outro lado, esses grupos, infelizmente, por vezes acabam contribuindo para a própria intensificação desses mesmos conflitos, principalmente porque eles acabam defendendo interesses muito específicos e muito particulares. Em relação às intervenções que utilizam o conceito da segurança humana, normalmente essas intervenções elas utilizam como justificativa a ideia de que ou o Estado não tem a capacidade de garantir segurança aos seus nacionais, ou de que esses mesmos Estados, por vezes, acabam sendo os próprios promotores dessa situação de insegurança. E, normalmente, essas avaliações que pretendem retirar os direitos humanos do domínio reservado do Estado e, portanto, flexibilizar o conceito de soberania, se, por um lado, essas intervenções elas pretendem construir um sistema internacional que respeite e que entenda o indivíduo como objeto da segurança, por outro lado, me preocupa como esse conceito da segurança humana pode ser apropriado por alguns Estados para fins políticos que não necessariamente o fim político da segurança humana. E, por outro lado, sobre a questão da utilização das medidas preventivas, acredito que, nesse momento, a gente infelizmente acaba encarando a utilização de medidas preventivas por uma ótica que normalmente é a ótica militar. E essa ótica militar ela acaba servindo a demandas de política externa que são demandas por uma espetacularização, por uma mediatização dessas medidas preventivas, quando na verdade as medidas preventivas que usualmente são mais eficazes são normalmente as medidas preventivas que visam atuar por meio do desenvolvimento social, econômico e político dessas regiões mais conflitivas. Muito obrigado, Bárbara. Então, encerramos esse programa. Tivemos três visões que se complementam bem e que nos colocam bem em perspectiva sobre os grandes conflitos que estão chamando muito a atenção, não apenas da mídia, sino das preocupações sobre a sua presença para além do Oriente Médio, da Europa, dos Estados Unidos, mas também aqui na América Latina. Então foi uma discussão muito esclarecedora e agradeço a participação das três colegas que nos acompanharam. Até o próximo programa. Guerreia, oh guerreia, e a espada cega corta sem olhar a quem. Guerreia, oh guerreia, e a pele preta e branca se desvai no além. Surgiu no ouro um punhado de pó no chão do reino de Oió. Solo de fé, um grão de terra, roupa de orania. Galo ciscou e espalhou, pairou, boiou, a terra se multiplica no mar, o que navega sobre o véu de Olocum. Ciscou e espalhou, pairou, boiou, a terra se multiplica no mar, o que navega sobre o véu de Olocum.